Olá, amigos e amigas da TV Cidade. Hoje estamos aqui de volta para mais um Bem Viver, Corpo e Mente, né? Canal 14 da NET. Estamos aqui com vocês para trazer essa mensagem, essas mensagens de afeto, de carinho e de autoconhecimento, como eu falo sempre, né? Então, cumprindo os protocolos, enquanto a gente estava próximo, se estava de máscara. Agora vamos nós vamos poder fazer o nosso programa sem máscara. Hoje temos uma pessoa aqui que eu admiro muito, né? É uma pessoa especial, muito especial para mim, assim. Eu sempre falo nos meus programas que as pessoas todas que vêm aqui são especiais, né? Mas o Tadeu, eu tenho uma história com o Tadeu Salib dos Santos, né? Que é meu convidado de hoje. Ele vai estar aqui conosco trazendo uma experiência de vida, de superação, uma história linda de superação, de resiliência, que a gente tanto fala por aqui e tanto a gente tem que aprender. Tadeu, seja bem-vindo ao nosso programa Bem Viver Corpo e Mente. É um prazer ter você aqui, é uma honra, aliás, né? Estou extremamente honrado, Margarete, de estar aqui, de falar um pouco sobre a minha vivência profissional e também a minha vivência como mais um ser habitando este mundo único que é de Deus. Então, eu estou muito honrado, feliz, e se permitir, Margarete, eu vou me desfazer um pouquinho da máscara, porque máscara e óculos não definitivamente eles são um contra o outro. Exato. Não é verdade? E nós estamos numa distância permitida, né? Dentro dos protocolos, né? Sem dúvida alguma. Isso. Então, Tadeu, conte para nós, né? O teu início profissional, como veio parar em Farroupilha, né? A gente sabe que tu tem uma longa história no Memorial São José, né? E eu queria que tu nos trouxesse um pouco dessa experiência, como que você veio para Farroupilha. Você é natural da onde você é? São José dos Ausentes, Olha, a terra mais fria. Isso! Que é conhecida pelo frio de lá. Eu venho de uma origem de campo, aonde que eu nasci. Na época ainda que se tropeava gado, né? Beleza. A minha primeira tropeada foi como madrinheiro de tropa, aquele que ia na frente da tropa, né? O cavaleiro indo à frente da tropa e atrás automaticamente os tropeiros conduzindo o gado e seguindo aquele que era o madrinheiro, que por acaso era eu, em função da idade, 8 anos de idade. Eu parti do Rio Grande do Sul, juntamente com alguns tropeiros, para Lauro Miller, Santa Catarina. Por quê? Porque não se levava em transporte rodoviário. Era tudo a pé. Tudo a pé. A pé, a cavalo, enfim, né? Carregava carga no cavalo. Exatamente. Então, nós tínhamos que aproveitar a luz do dia, certo, mas sem impor para o gado alguma coisa que levasse eles a um condicionamento físico de desgaste. Por quê? Porque o gado saía do sul, ia para Santa Catarina, do Rio Grande do Sul a Santa Catarina a pé, porque não existia balança para pesar o gado. Então tinha duas maneiras de comercializar o gado. Era comprar a óleo. Certo. A óleo, vinha lá o comprador dos frigoríficos catarinenses e compravam um lote de gado que apartavam e pronto. Sem pesar? Sem pesar, era no óleo.
Eles calculavam que valia por cabeça de gado, digamos, não é da época do Reis, mas ainda se tinha alguma referência também ao tempo muito antigo que comprava-se gado por 10 réis, 20 réis, né? Até que tinha os cruzeiros. Depois veio o cruzeiro. Cruzeiro. E aí nós levávamos o gado, onde, por exemplo, para te ter uma ideia, na enchente de 64, certo. quando nós pegamos essa enchente em Santa Catarina. No meio do caminho vocês pegaram a enchente. A enchente. E nós ficamos lá sediados, né? Sediados. Ilhados, sem poder até desmontar do cavalo, porque a água estava à meia barriga dos animais. 64, isso, Tadeu? Isso, 1964. A partir disso, vocês começaram a levar o gado para lá para pesar daí no frigorífico? Não, porque daí ele saía daqui, pesava lá, e depois eles mandavam ou pelos tropeiros o dinheiro, ou então o fazendeiro ia lá e buscava os valores. Certo. Porque até as transações bancárias não era algo tão comum. Não era algo tão comum. Que bom ter essa realidade. Que bom ter essa história para você contar. A Serra do Doze, que é hoje um ponto turístico, ali eu desci quando era carreiros de onde o gado fazia. E com 8 anos você fez a primeira viagem. A primeira viagem. Como madrinheiro. Como madrinheiro à frente da tropa. Meu Deus. Né? E te criou lá no campo? Me criei no campo, em São José dos Ausentes. E aí oportunizou para nós irmos a Porto Alegre estudar. Por quê? Porque eu fui criado por um irmão da minha mãe. Não pelo pai, não. Não. O meu pai nos deixou quando eu era criança, num total de 8 filhos. Ele através de uma notícia que foi descoberta por um tio, quando foi num fórum de Bom Jesus, que ali juntava-se tudo que era o fórum, a delegacia, certo. O presídio, era tudo junto num prédio só. E aí ele lá com o conhecido, ele disse, cuidado Elias, Laura se tratando da minha mãe, certo. Ele disse, Laura está ficando muito pobre, deve vir assinar amanhã a escritura da venda da casa de Bom Jesus. Onde vocês moravam. Onde nós morávamos. O meu tio saiu do fórum e foi na barbearia, que era na parte frontal da casa da frente, na Praça de Bom Jesus. Num lugar privilegiado também, porque o que tem de mais bonito em Bom Jesus realmente é a praça. Né? É uma praça bem imponente, bem elaborada, enfim. Já passei por lá, é bem bonito. Bonita, com a igreja matriz, onde que a igreja dá um destaque também. Certo. E de outro lado tem o Clube Santa Cruz e também o outro clube, que agora não me ocorre o nome, mas eram 2 clubes que eram os principais de Bom Jesus. E teu pai soube na barbearia? Meu tio, foi até a barbearia e chegando lá ele perguntou para o meu pai, escuta, o campo,
o gado, enfim, o que era herança da minha mãe foi vendido e o meu pai disse não. Negou. Não, mas a notícia é que tu teria vendido. Como ele morava em São José dos Ausentes, que era 3º distrito, ele retornou para a fazenda e disse que viria no outro dia com os demais irmãos para irem averiguar se realmente Ele estava fazendo a venda ou não. Para surpresa, naquela noite o pai anoiteceu e não amanheceu. E aí ficou a família. Os 8 filhos. Os 8 filhos com a dona Laura. A dona Laura. E pela impossibilidade dela de criar todos, o único meio foi abrir mão para os filhos serem criados por familiares. Entendo. Eu e a Henriqueta fomos morar com o tio Elias, Certo. que fomos os primeiros a sair de casa, a sair. Tu é um dos mais velhos? Não, tu é o menor? Eu tinha à frente de mim, eu tinha a Nancy e também a minha irmã Maria. Aí vinha eu, Tu é o terceiro de trás para o diante. terceiro. E aí a Henriqueta era uma menininha muito novinha, mal caminhando. E aí esse meu tio era quarentão e a esposa não podia ter filhos. Entendi. E aí a gente foi morar com ele e algum tempinho depois, menos de 1 ano, ela engravidou. Olha! Ela engravidou. Olha, a questão psicológica aí funcionando, né? Depois que ela relaxou, que já tinha 2 filhos, considerava vocês filhos, com certeza. Ela engravidou, mas ela tinha origem de Porto Alegre. Ela era da capital do estado. E numa ida para ver um campo que ela herdou, ela conheceu o meu tio. E ali se namoraram, enfim, e ela casou com ele e foi para o campo. Certo, foi morar lá. Mas tinha propriedade em Porto Alegre também. E como já chegou a fase de estudos, eu fui um dos mais velhos a ir para o estudo, né? Foi primeiro as meninas com a tia Maria e eu fiquei na fazenda 1 ano. E aí eu fui para Porto Alegre também, onde eu estudei até a formação de quartel. Tu foi até o quartel, quartel. Fez o ginásio, na época era ginasial, né? E depois ginasial. Quartel. E eu daí? estava exatamente na admissão ao ginásio quando eu entrei no quartel. Certo. E aí 1 ano depois eu fui passar férias em Bom Jesus, porque eu queria seguir a carreira militar. O desejo era esse. Era esse. Aí, vendo a situação em que a minha mãe se encontrava, estava ela, a Nancy, que era a irmã mais velha. A mais velha? Casada já, com uma filhinha com síndrome de Down. Olha. Né? E aí, 2, 3 dias que eu estava lá, eu acordei durante a madrugada e ouvi a minha mãe conversando com meu cunhado, onde ela dizendo, olha, nós estamos com um pouquinho de dificuldade, o Tadeu não sei quanto tempo fica, enfim, mas nós não temos mais como fazer um rancho, porque nós temos que pagar o armazém primeiro. E aí eu ouvi aquilo... Aquilo que te movimentou dentro, Tadeu? Levantei, pedi a bênção da minha mãe, isso foi o costume ao qual eu fui criado. Ainda né? pedindo a bênção. E era pedindo bonito. a bênção, tanto para ir descansar à noite, para o meu tio e pai de criação,
como para tia Maria, A tia também. né? Eu pedia a bênção e também pedia a bênção à minha mãe toda vez que eu ia lá. Aí, como eu tinha uma reservinha, né? Eu passei um ano no quartel e as meninas estavam em Bom Jesus estudando. Aí, como eu morava na casa em Porto Alegre sozinho, eu resolvi tirar férias e seguir a carreira militar, né? Mas a vida, a gente planeja. Tem suas caixinhas. É uma caixinha de surpresa. É uma caixinha de surpresa. Aí eu naquele dia, eu fui até o mercado onde a minha mãe comprava. Pagar a conta. Paguei a conta, voltei para a mãe e disse: mãe, eu ia ficar 15 dias, mas eu resolvi, eu vou para o campo e venho antes, né? Enquanto eu vou para o campo, vai vendo a possibilidade de a gente mudar de Bom Jesus para Caxias, onde tem a nossa irmã Maria. Né, Tu tinha uma irmã morando em Caxias. Morando em Caxias. Casada já? Casada. Ele era contador da antiga Mário de Boni, que era Ford, que também uma veio revenda Ford, uma né? revenda Ford. Eu sei, eu né? lembro. Eles vieram e ele era contador dessa empresa. E aí... venderam tudo lá e vieram? Aí eu pedi ajuda para minha irmã, fui para o campo, pedi para o meu pai adotivo comprar as cabeças de gado, que começou com uma, e eu já devia ter lá umas 40, 50. Empreendedor desde novo. Vendi para ele mesmo e consegui o dinheiro para trazer toda a família para Caxias. Trouxe tudo. Foi assim que você foi? E aí fui ao quartel e pedi a baixa. Por quê? Porque alguém tinha que estar à frente aqui. O que é a vida? De uma conversa que você ouviu da tua mãe e teu cunhado, a tua vida deu uma reviravolta. Uma reviravolta. E foi parar em Caxias. Em Caxias do Sul. Começou a tua carreira profissional em que, Tadeu, lá? Metalúrgica Remaco, com o presidente do antigo Flamengo, seu Nelson Reck. Flamengo era o? Era o Caxias de hoje. O Caxias! Exatamente. O time. Ele era o presidente do Clube Flamengo na época. Certo, eu ouvi falar isso. E eu fui trabalhar na empresa dele, que era uma metalúrgica. Essa metalúrgica eu fazia... Na época não tinha RH. Não. Era departamento pessoal. Sim. Eu fui trabalhar no departamento pessoal, admissão e ponto e etc, enfim. E fazia isso na parte da manhã e na parte da tarde eu fazia o setor de compras da metalúrgica e bancos. Multifuncional. E aí, Tadeu? E aí ali eu conheci a minha esposa. Foi em Caxias, ela é de Caxias. Conheci a minha esposa, né? E aí nós recebemos, vê como a vida, ela dá umas guinadas. Dá. Nós recebemos uma Kombi na sexta-feira, 0 quilômetro. E, da empresa essa, da metalúrgica? Empresa que nós tínhamos já um carro que era menor. Certo. E nós precisamos de um carro maior, e na época era a Kombi o carro indicado para nós, até porque eu tinha que levar o pessoal do serão diariamente. Claro. Eu ficava na empresa e tipo 11 horas da noite eu ia, recolhia todos, que eu morava a 2 quadras da metalúrgica. E não tínhamos, e a Kombi era também o propósito, levar o pessoal para casa e buscá-lo quando precisava. E aí, Margarete, assim, amada,
na sexta-feira eu recebi a Kombi nova. Certo. Como no domingo, eu e o meu sogro tínhamos combinado de ir dar um passeio em Gramado, Com a Canela, família. com a família. E aí eu pedi para o meu diretor a Kombi. Emprestar. Eu disse, eu poderia usar? Claro, pode, enfim, tal. E não só usar, tu vai por conta da empresa, abastece ela, Olha. tudo por conta da empresa, enfim. E a 2 quadras da minha casa, quando tinha o posto Wiesenthiner, em Caxias, em frente ao colégio das irmãs, ali em Lourdes. Em Lourdes. Uhum. Que depois Madre Milda ali, né? Exato, Ali, Madre Madre Milda. E era feito, que tinha uma agência fora ali, a Volkswagen, Ali. que por acaso tinha ali a família Wiesenthiner. O William, que foi casado com a filha da dona Aurora, ou é casado com a filha da dona... não Aurora, da Ela não é psicóloga, essa da Vicenta? dona Amélia. Amélia? Dona Amélia, que ela é Ruaro, Claro. né? E ele era casado com uma das filhas da Dona Amélia, mas de família Wiesenthiner, que era o posto que existia em Lourdes. E ali nós abastecíamos os carros da empresa, enfim, vindo para abastecer, passando um ônibus parado aqui, eu passando do lado. Certo. Ele na parada pegando os passageiros. Certo. Quando eu estou praticamente frente com frente, eu vi um estouro. Uma pessoa atravessou a rua, não te viu passar, o ônibus atrapalhava a Ele estava visão. atravessando na frente do ônibus e eu não vi. Mas a não preferência tinha era como- tua. Preferência minha. Sim, ele que não viu. Atropelei, acabei indo para o hospital levar, socorrer, né? Ah. E ali houve uma transformação, porque eu estava pouco tempo casado, Claro. eu estava começando uma vida, enfim, todo um projeto Vocês de vida. tinham filhos já? A Ariane já era. Ah, A Ariane é mais velha, A Ariane, né? sim. Já tinha Ariane. Já tinha a Ariane. Quando do atropelamento desse rapaz, ele ficou em coma quase 60 dias Olha. no Pompeia, e como ele não tinha documentos, não tinha nada, ele saiu do coma e disse: eu sou o Sércio Correia de Campos, moro na rua tal. Até então ninguém sabia Ninguém dele, a sabia. família não ficou Ninguém sabendo. Sabiam. Sabia? Mas eles sabiam também de que ele não sobreviveria. A família foi em busca dele, então. Estavam... Não. Não? Não, meu anjo. Eu recebi... quando eu tive ciência de quem era ele, Certo. eu fui comunicar à autoridade policial. Certo. Aí eu recebi voz de prisão. Né? Voz de prisão porque tudo estava sendo feito, Margarete, por baixo dos panos, dizendo que ele não tinha tido assistência, e eu dormi todo esse tempo no corredor do hospital. Você que assistiu Porque ele não toda a tinha. recuperação? Não tinha telefones convencionais. Claro. Tinha, sim, comerciais. Nós Certo. tínhamos na empresa, mas não tínhamos particular, não tínhamos... Sim, as pessoas não tinham particular, tinha. né? Era fortuna esse telefone, né? Você Então, comprava as ações da empresa na época sim, ainda, né? exatamente. E aí, devido às dificuldades, eu arrumei um segundo emprego. Mas, Com a melhora do rapaz, certo. eu fui conduzido até o fórum, na companhia do seu Nelson, que daí eu liguei e disse: olha, estão me dando voz de prisão aqui. Com que eu teu vim- chefe? Com o meu chefe, foi- que era o dono da empresa. Certo. E aí ele foi lá e me acompanhou ao fórum, disponibilizou advogado para nos acompanhar Certo. também.
E aí, por acaso, a gente chegou, o juiz disse, olha, tá passando o advogado aqui que é o advogado da vítima. E aí eu disse, mas eu nunca vi esse senhor. E eu nunca tinha visto ele. Só que tinham falsificado a assinatura, inclusive. Da vítima? Minha. A sua? Como se eu tivesse recebido intimações. E não tivesse. E eu nunca recebi intimações. Na verdade, a família queria tirar algum proveito. Exatamente. Estava correndo já na justiça um processo que estava tendo andamento onde que aparecia a minha assinatura falsificada das intimações. Eu estava sendo julgado já à revelia. A revelia. Né? Mas, felizmente, aí com a ajuda do seu Nelson, eu consegui provar a inocência, enfim. Que tu acompanhou, que tu socorreu, que tu fez tudo, né? Exatamente. Mas essa pessoa estava em coma ainda quando aconteceu isso ou já? Não, já... ele já tinha recobrado os sentidos. Ele que estava fazendo isso tudo ou a família? Não, ele disse o nome dele, o endereço dele, né? E aí eu até fui à delegacia para comunicar que quando eu fui avisá-los que se a cerquinha não fosse maior do que isso, eles tinham me feito, né, porque eles me receberam com facão. Com facão? Né, e só deu tempo de entrar no carro e sair queimando o pneu. Né? Aí que eu fui fazer o registro e aí que eu vi que tinha já e você teve processo. que arcar com todas essas despesas do tratamento dele e por isso procurou um novo emprego, que foi nas Capelas São José. São José. Eu não sei se tu conhece Caxias. Conheço, um pouco até. Mesmo a Margarete sendo uma menina e eu não aparentando tanto os 90 anos. Não mas, chegou assim, ainda, né? Tinha o Hospital Delmese. O Delmese, sei. Ali na Júlio. Na Júlio. O Delmese é na Júlio. Subindo a Júlio de Castilhos, digamos, 3, 4 casas que tinham ali, tinha um pronto-socorro. Pronto-socorro particular. Particular. E eu fui de motorista neste pronto-socorro. A caminhonete era a caminhonete cedida pelas Capelas São José com motorista para atender, porque os hospitais não tinham a disponibilidade de ambulâncias. O que nós aqui em algum tempo vivemos em Farroupilha, lá também. E como havia também a questão, Margarete, de as pessoas, polícia, enfim, pedirem muito socorro e muitas pessoas serem socorridas em viaturas policiais, aí a empresa resolveu fazer isso para salvar vidas. Certo, e tu era o motorista. Eu fui designado motorista pelo volume de batidas que tinha a ambulância. E aí eu recebi como missão uma caminhonete nova, 0 quilômetro, e me designaram motorista socorrista em função do tempo que eu tive de quartel, que me deu uma experiência boa como motorista, enfim. E felizmente eu salvei vidas assim, eu não sei E como é que conseguiu o emprego? Como é que veio o emprego nas Capelas? Porque as Capelas eram a dona da ambulância. E aí eu era fichado pelas Capelas. Quando precisavam de motorista via pronto-socorro ou o próprio Pompeia, era a ambulância das Capelas que fazia esse trabalho.
E a vinda para Farroupilha, Tadeu, como é que aconteceu Pois é. isso? Veio aqui desbravar aqui, porque, né, não tinha capelas aqui ainda, O né? ingresso aqui, que foi isso no ano de 77, em 77. Caxias, Certo. eu, em 80, dia 20 de fevereiro de 80, compraram uma empresa das duas que tinha aqui. Tinha duas? Tinha duas. Uma localizada onde é a Lavare Bene. Isto. Foi a Lavare Bene, hoje é Lavanderia Zine, me Sim, parece, trocou né? agora. Isso. Essa eu não me lembro. Aquela foi comprada. Certo. E aí tinha que alguém vir para Farroupilha. E tinha a empresa do seu Luiz Roso e da dona Olga, que era atrás do hospital na República. Pela República? Exatamente, que tinha o doutor João na esquina, Certo. Rosler, depois tinha o Macari, e tinha umas casas que eram da família Capelletti. Ali funcionou Ali funcionou a a empresa. primeira vez. Que eu não era que eu trabalhava. Ah, não? Eu trabalhava onde era a Lavare Bene, Ah, na Lavare que era Bene. só uma meia água, né? No inverno, um frio danado. Tu morou ali? Morei Tu ali. morou ali. Junto às capelas, onde era... Aonde era Os a velórios. empresa... Não, era Não. os velórios, Margarete, era na capela do Hospital Cibele, Ah, na capela sim. do Hospital São Carlos, onde tem o PA hoje. Ah, sim, tá certo. Ali era a empresa. Ali era só O a escritório. empresa. Exatamente. Então, ali comecei o meu trabalho. E ali, durante 8 meses, a Arlene ficou em Caxias, Você morou sozinho aqui, que eu sei. com a Ariane e a Aline, Certo. e eu Já tinha Aline daí. já tinha a Aline Eu e o também. Tadeu temos duas filhas com o mesmo nome. Nós temos algo em comum muito próximo. 2 Alines e 2 Amandas. Duas e agora eu Amandas. fiquei sabendo antes do programa que era para ser uma Bárbara também. Que eu tenho uma Bárbara. A primeira Ariane era para ser Bárbara. Era para ser Bárbara. Em função de sua avó? A avó da tua da minha esposa. esposa, Ah, é. né? Então era para ser 3. Aí acabamos homenageando também, Ah, porque eu tenho alguma coisa em comum também, que é a minha mãe é Laura certo. e a mãe da Arlene também é Laura. Ah, meu Deus. As duas vó Laura, né? Então, aí eu coloquei Ariane e Laura homenageando as duas avós. Tá certo que ela é Ariane e Laura, né? E com isso também é Aline Thaís e Amanda Tayane. Aham. Né? Então, todas com 2 nomes. 2 nomes, tá certo. Quem é da década de 80, hoje eu estou acompanhado pela Daniela, ela não era, por A tua exemplo, assessora que tá aqui nem conosco nascida, e que a Dani hoje gentilmente veio me acompanhando, Certo. porque é a minha 4ª filhota. Ah, tá certo, adotou a Ela, 4ª. né? Então, Isso aí. Margarete, Mas assim, Tadeu, uma o coisa... desafio grande foi de trazer pra cá. ficar durante 8 meses. A semana até passava, Sim. porque tinha movimento, circulação de pessoas, mas sábado e domingo, Ficar quando a sozinho. Arlene não podia vir com as nenéns, imagina a Cocolento Ariane, como você é, carinhoso Ariane- e afetuoso. a Ariane não tinha, ela tinha 2 aninhos e alguma coisinha. Ah, Né? Maria. A Aline tinha nascido em junho de 79. Então, ela tinha meio ano Meio de ano. vida. Era. Né?
Era aquela parte graciosa de... Então... Que tá começando a interagir. A Tinha saudade era grande. Tinha um propósito, né? Ela não podia vir toda semana também com 2 bebês, né? E você ia pra lá em alguns final de semana, não podia? Não. Tinha que fazer plantão. Eu mantinha plantão 24 horas. Você... Era dia e noite. Dia e noite. Até porque... E você era funcionário único essa época ainda? Único. 8 anos, você falou? Não, Quanto tempo eu fiquei durante... Funcionário único, 4 anos. 4 anos. E fiquei 8 meses sozinho aqui em Farroupilha. Meu Deus, que superação. Esperando desocupar a parte de cima do INPS, pra que você é a casa morar ao lado da Lavar e Bene, se observar, tem uma escada do ladinho, que hoje é uma casa, é uma loja, uma casa comercial, e eu morava na parte de cima. Você esperou então, desocupar para vir morar com a família. Tocava a campainha da empresa, tocava a campainha da minha casa. Então, 4 anos você fez plantão direto. Direto. E essa história, Tadeu, assim, da onde que vem esse afeto e esse acolhimento? Você já falou do sofrimento, eu acho que um pouco isso, mas conta mais para nós, Tadeu, porque a gente ouve falar, né, sempre as pessoas todas que foram atendidas pelo Tadeu, hoje está desligado da empresa pela vida política, ele vai falar um pouquinho também, mas da onde vem esse carisma e essa empatia toda? Porque todo mundo que a gente ouve falar que se sentiu muito acolhido na hora da despedida de um ente querido no Memorial São José, né? Como é que é isso, Tadeu? Conta para nós. Margarete, o primeiro ponto disso tudo é ter a consciência, e isso tornou-se para mim uma referência de vida, que é: te coloque no lugar do outro. Faça todas as vezes. Faça para o outro o que você gostaria de receber. Então, eu aprendi isso, talvez na minha infância. Exemplos, modelos, né? Exemplos, modelos. Para te ter uma ideia, por exemplo, eu venho de uma família de posses. Os Salib, eles tinham posses. Não tinham dinheiro vivo. A família da mãe era. Da mãe. Mas o meu avô, o vovô Jorge, ele foi uma pessoa que trabalhou uma vida toda para deixar alguma coisa para a família. Então, aquilo que eu recebi lá no passado foi acolhimento. Claro. Eu fui acolhido. A perda do pai, a falta do pai, mas teve esse todo acolhimento dessa família, né? E assim, Margarete, eu quero te dizer de que o meu pai, eu o acolhi nos últimos 6 anos da vida dele. Olha, você encontrou seu pai? Aqui, o meu pai adotivo. O adotivo. O adotivo. Eu o acolhi porque ele teve uma enfermidade que os médicos deram para ele 6 meses de vida e transformou-se em anos. 6 anos. 6 anos. Meu Deus. Não foi erro médico. Ele teve um câncer na pleura do pulmão. Certo. E eu o acolhi. Eu busquei ele em Bom Jesus e assim cuidou. com... O cuidado, né? Eu quero dizer que não fui eu propriamente, mas a Arlene que assumiu de aquele amor que ela teve por ele, de cuidar, enfim, porque eu tinha que trabalhar, né? E muitas vezes ele vinha, eu morava aqui na frente do Cibele, durante alguns anos na casa do Dr. Hilário Hilgert, que foi adquirida pela empresa e tornou-se a minha residência, né, por muitos anos, enfim. Então,
se tu te colocar no lugar do outro, Margarete, tu aprende a entender aquele momento. Muitas vezes o teu silêncio fala mais do que qualquer palavra. E às vezes uma palavra vale mais do que tu ler todo um livro, um discurso, enfim. Né? Então, eu digo assim, Deus me deu algumas coisas que para mim eu fiz isso com amor, com carinho, com... E porque estava também... fazendo para si mesmo também. Quando tu trata bem o outro, tu entende que isso volta para ti, né, Tadeu? Quando o ser humano descobrir isso, acho que no mundo vai mudar. Eu acho que não precisaria a Covid para que a gente entendesse que dizer eu te amo para quem não pode ouvir, tu perdeu a oportunidade. E tu querer ouvir eu te amo de quem não pode mais falar. Não pode mais falar. O valor que isso a gente aprende a dar, né? É uma coisa tão simples, Simples, Margarete. Simples. Tão simples. E que às vezes é tão difícil, né, Tadeu? E que se torna... Nós temos muita coisa para falar. O Tadeu é uma, assim, ó, uma caixa de história para contar, né? Eu acabei falando da minha história. Mas foi ótimo, Tadeu. Mas foi eu ótimo. tenho muitas histórias que eu estive do outro lado do balcão e que em alguns momentos, Margarete, tornaram-se pessoas das quais eu recebi muitos eu te amo. Que legal isso. Que legal. Sabe? E eu pude dizer, se o meu amor puder lhe ajudar neste momento, eu estou aqui hoje, amanhã, depois e sempre. Enquanto Deus permitir. E outra coisa, Margarete, 1982, eu acho que foi, não tinha agência do INSS em Farroupilha. Ainda não tinha. Não tinha, era a dona Clélia e o seu Raul. Seu Raul, uma figura extraordinária, e a dona Clélia Covolan foi uma pessoa que eu tive um acolhimento de uma mãe, de um ser humano extraordinário que me ensinou tudo. Tudo com questões de NPS. Olha! E eu comecei a encaminhar, indo a Caxias, toda sexta-feira. Ia a Caxias para encaminhar. Com o meu carro. Com o teu carro. Com a minha gasolina, e nunca cobrei um centavo de família nenhuma. Olha só. Então, porque eu acho que isso era uma das grandes dificuldades que as famílias tinham. E que eu me coloquei uma vez só no lugar de uma pessoa que não tinha a passagem do ônibus para ir. E eu disse, mas será que o dinheiro é o suficiente? Não era. E tu fez pelo amor. E aí eu comecei a montar os processos e fiz até o último dia que eu fiquei no memorial. Meu Deus. E a partir daí também entrou na vida política e teve um momento muito especial, né, Tadeu, enquanto presidente da Câmara. Fala um pouquinho, bem rapidinho para nós, da emoção de dar posse pro genro e pai da sua neta linda, né? Fala um pouquinho dessa emoção. O culpado disso tudo chama-se Fabiano Feltrão. A tua vinda para a política? É, olha só. Ele deveria ser candidato quando foi candidato o Pascoal. O Bareta. O Bareta ainda. Exatamente. Ainda, né? Mas aí estava tudo alinhado no pensamento de que ele iria. Como eu não estava vivenciando a política, né, vivendo ela, de repente, Fabiano, não vou ainda, vai o Bareta e eu vou apenas
caminhar junto. Certo. Eu disse, bem, agora eu já fiz o que eu não devia ter feito. Eu pedi demissão do memorial em respeito às famílias, as quais se tornaram muitos para mim uma extensão da minha família. Claro. E eu não sabia em que momento eles me procurariam como político ou como profissional. Claro. Para não misturar as coisas. Para não misturar as coisas. Optou por sair do memorial. Sair do memorial. E aí já tinha saído. Eu quero te dizer, Margarete, assim, ó. Na época, eu já ganhava bem mais do que um vereador. E hoje eu acho que eu não ganho. Talvez eu ganhe como vereador a metade ou menos do que eu poderia ganhar no memorial. Então, tá na política como um ideal de transformar e de respeito e amor por aquilo que eu fiz, claro. Num sentido de acolhimento, porque a minha vida foi acolhimento. Foi acolhimento. Eu te denominaria com esse nome, acolhimento, né? Eu sempre, e o acolhimento não foi nada programado, não foi nada ter uma preparação, não. Eu tive, sim, o dom, que eu acho que isso é Deus que me proporcionou, de ter a sensibilidade de dizer, eu me coloquei no lugar dele. Tadeu, nosso tempo infelizmente está terminando, nós teríamos um monte de coisa ainda para falar, né? Mas eu reiterando que tu teve essa honra, né, de dar a posse ao prefeito, ao Fabiano, que é teu genro e pai da Lisa, né? Eu acho que foi uma alegria muito, deve ter sido muito emocionante, né? Muitos momentos. E assim, é tuas últimas palavras para quem hoje está pensando, tu que passou por 2 AVCs, teve um problema, né, renal esses tempos também, né? Teve internado 12 dias com suspeita de Covid. O que tu deixaria? Nós estamos no Setembro Amarelo, né? Nós estamos hoje dentro desse... Não é comemoração, mas é um mês de prevenção contra o suicídio, né? O que você diria para essas pessoas que hoje possam estar pensando em se suicidar e vendo a tua história de superação, né? Todo esse tempo e toda essa história linda para contar. Eu diria para alguém, Margarete, hoje, não faça isso. Não faça isso. Quem te dá a vida não é quem te tira a vida. Deus não quer machucar ninguém. Deus, Ele quer que tu viva intensamente o tempo que tu tem que viver. Tu poderá viver 20 anos, tu poderá viver 50, tu poderá passar dos 100 anos se tu continuar olhando Deus como Deus. Deus não quer lágrimas de ninguém. Nós temos sim, eu penso assim, de que nós temos um tempo para ficar aqui. Aceite esse tempo com amor, com carinho. Não deixe de viver por coisas materiais. Nada tu leva daqui. Tem coisa muito mais importante. Não deixe de dizer eu te amo para quem pode ouvir. E tu não vai dizer eu te amo para quem tu não conhece. Mas dependendo da situação, talvez tu seja a única pessoa que tenha dito uma única vez eu te amo para alguém, e isso faz com que ele mude de ideia de qualquer coisa, até mesmo no dom da vida, que é o dom de Deus. Muito obrigada. E fora ele, Margarete, vocês que podem gerar vida, que vocês continuem tendo vida longa, para nos dar vida
e o cuidado como se fosse um cuidado de mãe, mas de Mãe Maria, transformado em nomes de Margarete, de Ariane, de Aline, Arlene, quando vai ser? né? De Amandinha, Amandinha. da minha querida Dani, no momento que ela pensar em ser mãe, fruto, né, dela, claro, né? claro. Então, o que eu queria te dizer assim, ó, como é bom amar. E eu não pensei duas vezes quando alguém que me convidou e que tem uma importância também muito grande na minha sensibilidade de dizer, Margarete, eu te amo. Ah, que amor, eu também te amo. E Tá? prazerosamente isso eu disse como convidado aqui do teu programa e espero que de alguma coisa vocês possam ter, quem sabe, pensado um pouquinho e se colocado no meu lugar. Eu não cheguei aonde eu cheguei por patrimônios, não. Foi porque o dom de Deus e da vida nos proporciona isso. Então, a vida acima de tudo. Acima de tudo. Amém. Tadeu, muito obrigada mesmo pelo carinho, né? E a gente pode programar um outro programa que vai ser especial também. E agradeço a todos que nos acompanharam até agora e até o próximo programa.